Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, veremos momentos em que nos encontros vocálicos, para fazer a divisão silábica, ocorre a dúvida se é um ditongo ou um hiato. E, nessa dúvida, estão os processos da diérese e da sinérese. Esses fenômenos é o que nós veremos agora. Lembrando que nós estamos na série que estuda a sílaba no português, série essa dividida em 5 vídeos. No vídeo 1, estrutura da sílaba. Vídeo 2, encontro consonantal. Vídeo 3, encontro vocálico. Vídeo 4, que é o presente vídeo. E o vídeo 5, divisão silábica. O que são os encontros vocálicos? Nas palavras, há encontros de vogais. Às vezes, essas vogais ficam em sílabas diferentes ou na mesma sílaba. Então, nós temos 3 tipos de encontros vocálicos. O ditongo, quando há 2 vogais na mesma sílaba. O tritongo, quando há 3 vogais na mesma sílaba. E o hiato, que são 2 vogais que ficam em sílabas diferentes. O que nós veremos hoje são ditongo e hiato. O ditongo, como já dito, são 2 vogais na mesma sílaba. E essa sequência de 2 vogais, na verdade, é uma sequência de vogal mais semivogal, ou uma semivogal seguida de vogal. Vogal é que possui uma pronúncia mais cheia, mais forte. E semivogal tem uma pronúncia menos intensa. E aqui nós temos alguns exemplos de ditongo. Mãe, história, mão, língua. São 2 vogais que ficam na mesma sílaba. Ditongo vem de 2. E o hiato, por sua vez, que significa, inclusive, etimologicamente, espaço e intervalo, são 2 vogais que ficam em sílabas diferentes quando fazemos a divisão silábica. Como nos exemplos, juiz. Então, nós temos aqui encontros de vogais, só que em sílabas diferentes. Rainha, coelho, rua. Esse é o hiato. Há palavras em que, quando fazemos a divisão silábica, é muito fácil identificar, é muito fácil fazer essa separação. Como, por exemplo, saída. Aqui não há dúvida de que é um hiato, já que eu não consigo pronunciar saída como um ditongo. Então, aqui, muito claro, um ditongo. Ou ainda em moinho. Eu não pronuncio como um ditongo, 2 vogais numa mesma sílaba, eu não pronuncio moinho, e sim moinho. Mas outras palavras apresentam uma variação entre ditongo e hiato. Alguns pronunciam como ditongo, outros como hiato. Por exemplo, nas seguintes palavras: vaidade ou vaidade. Vejam que aqui há as 2 possibilidades de pronúncia. Suave ou suave. Luar ou luar. E aí fica a dúvida. Nós estamos diante de hiato ou ditongo. Por conta dessa variação, é que há os fenômenos aqui que serão tratados. O primeiro deles é a diérese. Inclusive, é um termo dentro da medicina que significa a divisão de tecidos, quando se trata aí no campo da cirurgia. O que é a diérese? Da mesma forma que ditongo, vem de 2. Di significa 2. Divisão em 2. Então, a diérese é a divisão do ditongo em 2 sílabas. Tradicionalmente, a gente sabe que história, inclusive para justificar
o acento na paroxítona, nós sabemos que a paroxítona é acentuada quando termina em ditongo. Então, aqui, tradicionalmente, nos dicionários, nas gramáticas, essa palavra, no final, a sílaba final, possui um ditongo, história. Mas, às vezes, também ela pode ser pronunciada como hiato, história. E isso, inclusive, por conta até mesmo do ditongo crescente. O ditongo crescente permite, essa é uma das razões, o ditongo crescente permite essa variação entre ditongo e hiato. Então, podemos pronunciar história ou ainda como hiato, história. Quando eu faço essa divisão de um ditongo para um hiato, dividindo o ditongo em duas sílabas, então eu tenho de dois, divisão, diérese. Vaidade. Normalmente, também nos dicionários, ela é dividida dessa maneira, como um ditongo, duas sílabas aqui, vaidade. Mas também podemos pronunciar vaidade. Outra variação, saudade, que também pode ser pronunciada como saudade. E por conta dessa variação, confirmando essa variação, alguns dicionários apresentam esse recurso. Veja, por exemplo, em história. Onde há a variação, na sílaba final, aparecem aqui os dois pontos. Isso daqui significa que nesse contexto, exatamente, nessa sílaba final, eu posso pronunciar como história ou história. A mesma forma, nas palavras seguintes. Quando aparecem esses dois pontos, significa que há variação, há possibilidade de variação, podendo ser pronunciada como um ditongo ou um hiato. Vaidade ou vaidade. Saudade ou saudade. Então, aqui, nós estamos diante do fenômeno da diérese, de divisão de um ditongo em duas sílabas. O contrário também pode acontecer, que é o fenômeno da sinérese. Vem de sim, desse radical. Sim significa junto, como nas palavras sinestesia, sintético, síntese, junto, que significa, então, junção. Daí vem a ideia de junção. O que é a junção? É a junção de duas sílabas em uma só. Ou, em outras palavras, de um ditongo eu junto para um hiato, aliás, diante de um hiato, que são sílabas diferentes, eu faço a junção em uma única sílaba, com o fenômeno da sinérese. Então, nós temos aqui alguns exemplos. O hiato, tradicionalmente colocado como hiato nos dicionários, piedade, também pode ser pronunciado como piedade. Então, vem da junção. Piedade para piedade. Da mesma forma, os dicionários, alguns dicionários apresentam esse recurso, mostrando aqui esses dois pontos, mostrando que nesse contexto há a possibilidade de variação de pronúncia. Piedade ou piedade. Outros exemplos, reunir ou reunir. Magoado ou magoado. Então, aqui é a sinérese. Nós temos esses dois fenômenos que mostram a variação em algumas palavras, quando fazemos a divisão silábica, a variação entre ditongo e hiato. A diérese, quando transformamos um ditongo, a divisão de um ditongo em hiato. E a sinérese, quando nós transformamos um hiato em ditongo. Resumindo, então, qual é o correto? História ou história? Simplesmente não podemos dizer certo ou errado. Nós precisamos entender que, em alguns contextos,
ocorre a variação, como é natural da língua, a variação é um fenômeno natural da língua. Então, em algumas palavras, é comum ocorrer a variação, como história ou história, piano ou piano. E aí nós estamos diante desses fenômenos que explicam essa variação. A diérese, divisão de tom em duas sílabas, ou a sinérese, que é a junção de duas sílabas em uma só. É isso, pessoal. A todos, uma excelente escrita.